Começando mais um Resenha 87, eu sou Caio Bianchi e vamos falar sobre a eliminação do Verdão na Libertadores da América. Nas oitavas de final, fazia tempo que o Palmeiras não era eliminado nas oitavas de final. Meus amigos, o Palmeiras ganhou em 2020, ganhou em 2021 a Libertadores e aí foi eliminado nas quartas de final em 2022 e nas quartas de final em 2023. Lembrando que o Palmeiras estava jogando muita bola nesses anos aí. Inclusive, a eliminação do Palmeiras para o Atlético Paranaense se deu muito por conta da expulsão do Tabata em 2022. E agora o Palmeiras tem essa eliminação nas oitavas de final para o Botafogo. E uma coisa muito interessante nessa eliminação é que muitos palmeirenses, inclusive eu, acreditava que o Palmeiras passaria pelo Botafogo. Muitos torcedores comemoraram quando pegou o Botafogo, muito por conta daquele jogo do brasileiro que o Palmeiras vira em cima do Botafogo. E não foi diferente, no jogo de ontem na Libertadores. O Palmeiras quase consegue fazer um feito histórico novamente. Entre aspas, pode-se dizer que conseguiu fazer alguma coisa, porque o Palmeiras perdendo de 2-0 no segundo tempo, já desacreditado, e o Palmeiras, naqueles últimos 10 minutos, consegue empatar o jogo e ainda virar. Aí tem um lance polêmico, mais uma vez, mas acredito que. E não foi isso que definiu a eliminação do Palmeiras. E o Palmeiras quase consegue virar fazendo um gol lá com o Gustavo Gomes, e aí depois aquela falta que o Gabriel Menino bate. Galera, vamos falar uma coisa sobre. Eu queria falar uma coisa sobre o que está acontecendo com esse time do Palmeiras. E principalmente eu tô vendo muita gente criticar o Felipe Anderson nesse time do Palmeiras, falando que ele é um bagre, que é uma. Pô, o cara não joga nada. E eu queria. Eu acho que é tempo ao tempo. Muitas vezes a gente critica pelo momento, eu sou assim, eu critico muito pelo momento que o Palmeiras está vivendo. Eu sou um cara que eu sou muito crítico de alguns jogadores, principalmente eu acho que o Veiga é um cara que poderia se doar mais para o Palmeiras, que já se doou, é muito importante para o Palmeiras o Veiga, mas hoje o Veiga não está fazendo um bom futebol. E aí, voltando um pouco ao Felipe Anderson, que eu vi aí, torcedores criticando muito o Felipe Anderson pela postura, o cara que não está jogando nada, eu acredito que passa muito. Eu acredito que passa muito pelo esquema do Palmeiras. Na direita hoje, quem joga lá como titular isolado é o Estevão. Não tem como colocar o Felipe Anderson lá, porque o Estevão joga muita bola. O Estevão, ele faz a diferença no time do Palmeiras. Tanto é que ontem ele tentou, não conseguiu. É claro, toda hora não vai dar, até porque se começa a fazer uma marcação mais dura em cima do cara, quando você tem um cara do nível do Estevão. Então, o Felipe Anderson, ele jogava na Lazio pela direita. Hoje ele tem que jogar pela esquerda. A esquerda que um dia foi do Dudu. A esquerda que um dia foi do Dudu. O Dudu jogou muito por aquele lado e era titular absoluto. Só que hoje o Palmeiras tem que se adaptar que ele não tem mais o Dudu nesse time. O Dudu ficou no passado. O Dudu tá passando por um período de fortalecimento. O Dudu passou por uma lesão gravíssima. Então o Palmeiras hoje, eu acho que ele precisa sim, nesse caso, da improvisação do Abel com o Felipe Anderson na esquerda, porque não tem quem colocar. Então você repara que no jogo de ontem ele tira o Felipe Anderson, que não estava bem, e ele vai lá e coloca o Lázaro. O Lázaro, que o torcedor do Palmeiras já pegou um bode do cara, o torcedor do Palmeiras já não quer mais saber do cara, porque o Lázaro, ele tem um bom passe, ele tem uma qualidade de futebol. Você repara que ele é um cara que ele tem passe diferenciado, ele tem um pensamento diferenciado, só que ele é um cara totalmente low profile, ele é um cara muito tranquilo, ele é um cara que parece que o jogo tá a 200, o cara tá a 50. Então, dificilmente você vai conseguir ganhar algum jogo precisando virar o jogo com o Lázaro dentro de campo.
É claro que contra o Botafogo acontece essas coisas de Palmeiras ir lá empatar, tentar virada, acontece. Só que não é toda vez. Você vê que o Lázaro ele passa por momentos no Palmeiras terríveis. Até mesmo de o cara estar sozinho e ele não tocar a bola, tentar fazer o gol, chutar. Tudo bem. Ontem foi um caso à parte? Foi um caso à parte, mas você precisando que o time avance, você coloca o Lázaro, fica complicado demais. E aí o Gustavo Gomes, que também eu acho que tá mal, né? A gente pega muito pelos jogos, por aqueles jogos pontuais. Então, o Palmeiras ganha do São Paulo de forma sensacional, ganha do São Paulo de forma de nossa, como ganhou do São Paulo. Só que o Palmeiras não. Só que o Palmeiras ganhou do time reserva do São Paulo. Então, assim, a gente tem que ponderar certas coisas. Não importa, ganhou do São Paulo. Mas a gente tem que ponderar certas coisas. E aí fica aquele meu destaque novamente para o Caio Paulista e para o Richard Rios, que ontem voltou jogando muita bola. Já o Zé Rafael não é mais aquele Zé Rafael de outros tempos. É, cara, vai perdendo a qualidade, o cara vai tendo lesão e isso vai dificultando que o futebol do cara volte a ser aquele futebol de antigamente. O Palmeiras, ele não tem padrão. O time do Abel hoje, infelizmente, é com muita dor no coração que eu falo isso. Eu gosto muito do Abel. Eu quero deixar bem claro que eu não gostaria que o Abel saísse do Palmeiras. Se é isso que faz com que você fique mais tranquilo, referente à minha opinião, eu sou bem sincero. Eu quero que o Abel não saia do Palmeiras. Quero que o Abel permaneça no Palmeiras. Que eu acredito que só o Abel pode dar jeito nesse time do Palmeiras. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa, e de uma vez por todas, é que o time do Palmeiras não tem padrão. Não tem. O time do Palmeiras não tem uma formação correta. A gente já passou do meio do ano, está caminhando já para o final do ano, e o time do Palmeiras não tem uma cara. E o que acontece? Muitas vezes o time do Palmeiras, principalmente nesses últimos jogos, o jogo do Palmeiras é só um. É cruzar para a área para o Flaco Lopes cabecear. E muitas vezes ainda, eu como torcedor percebi isso, como outros torcedores perceberam, e muitas vezes o técnico, ele tá vendo isso, porque ele é técnico do Palmeiras. Eu acredito que ele tá vendo que o Abel tá vendo que os caras só dão cruzamento para a área para cabecear. E muitas vezes ainda o Abel insistir em colocar o Rony. Como o Rony vai cabecear com o tamanho que ele tem entre zagueiros que são altos? Então, eu vejo muita gente criticar o Flaco Lopes. Eu sou um crítico do Flaco Lopes, só que eu acredito que nesse esquema que o Palmeiras joga hoje, tem que ter o Flaco Lopes lá. Ah, mas ontem ele perdeu um gol debaixo da trave. Cara, perdeu. Esse é o Flaco Lopes. Só que você precisa ter um cara lá que a característica do cara é cabecear. Porque o Flaco Lopes ele só faz isso. Dentro da área e cabeceia. Se ele vai para o meio de campo para poder partir. Ontem teve uns lances lá que ele tocaram para ele estava sozinho, ele não sabe o que faz com a bola. Então fica difícil. E modéstia à parte, o Rony entrou no jogo, pegou fogo. O Rony que é muito criticado, inclusive por mim, que eu acho o Rony já foi útil no passado, hoje é muito fraco, muito abaixo do que o Palmeiras precisa. Mas verdade seja dita que ontem o Rony entrou e fez a diferença no jogo. Criticar o Rony ontem não dá para criticar. Ele entrou para fazer aquilo e se entregou. E referente a algumas postagens que eu fiz sobre time preguiçoso, time meio de acomodado, eu acho que é isso. O Palmeiras, hoje, o elenco do Palmeiras, alguns jogadores estão sim acomodados. É normal, é natural pelos títulos que ganharam, mas o Palmeiras hoje, esse elenco, alguns jogadores desse elenco estão muito acomodados, estão sentados em cima de títulos do passado e precisam é, ou de novos ares ou parar para pensar e querer mais. Eu acho que é isso. Ou dar oportunidade para quem está chegando mostrar o seu trabalho, assim como foi a insistência com o Caio Paulista
e aí todo mundo pediu que ele fosse lateral, ele é lateral, e, e aí tá despontando, tá mostrando o quanto ele joga bem. E uma outra coisa que eu tenho que falar sobre essa eliminação é sobre muita gente está acreditando essa derrota, falando que o Estevão esperou muito do Estevão e não fez o que prometeu. Não foi a propaganda que fez uma propaganda do Estevão e não foi o que o Estevão. E não foi isso que ele ofereceu no final das contas, algo assim. Eu vi comentários de torcedores falando isso. E, cara, assim como o Endrick no ano passado pôs a bola debaixo do braço contra o Botafogo e o Palmeiras dá aquela arrancada e é campeão do Brasileiro, hoje o Palmeiras é dependente do Estevão e muitas vezes sobrecarrega o menino, que ele é um menino. Então, assim, você não pode ter um elenco de caras campeões, multicampeões, caras cascudo, e acreditar toda acreditar toda aquela força no Estevão. O Estevão é um cara que tem que jogar leve, é um menino que tem que jogar leve, jogar tranquilo, sem pressão. Esse é o papel do Estevão no elenco. É um baita de um jogador, um ótimo jogador, só que você não pode acreditar, igual fez ano passado o Endrick, de colocar a bola debaixo do braço e ganhar o jogo contra o Botafogo e depois a gente ser campeão. Então eu acho que tem que deixar o Estevão tranquilo. E agora, ainda mais agora, para esses próximos desafios que o Palmeiras tem no Brasileirão, para poder pelo menos ficar entre os 4 primeiros, eu acho que tem chance de ser campeão, né? Pelo menos isso. E agora, para finalizar, já indo para a parte final do vídeo, eu eu tenho algumas críticas para fazer referente ao Abel. Sobre parte de time, foi isso que eu falei. Eu acho que o Abel erra muito em algumas escalações, erra muito em algumas substituições, mas isso aí é parte tática, aí é com o Abel. Cabe eu aqui ficar criticando. Mas eu tenho uma coisa muito importante para falar, é que o Abel ele tá nessa de dividir a torcida, falar que a torcida de internet não importa para ele não liga, o que importa é a torcida do estádio. Só que só deixar uma coisa bem claro, que a torcida do estádio é a mesma da internet e assim consecutivamente. Uns vão com mais frequência, outros têm oportunidade de ir mais, outros não têm oportunidade de ir, outros estão em outros estados e não conseguem vir para cá. E então todos são torcedor do Palmeiras, todos somos um, só quando convém não vale a pena, né? Isso aí não existe. Todos somos um. Essa era a campanha quando o time estava bem. Agora só vale o torcedor que aplaude. Então isso está muito errado, na minha opinião. Não é legal, não é bacana, né, Abel? Eu acho que você tem que repensar nisso. E às vezes você compra muita briga da presidente e não é bem por aí. E aí, cara, para finalizar, a nossa presidente passa na zona mista e uma das perguntas que é feito para ela se ela iria. O repórter pergunta para ela assim: presidente, a presidente vai cobrar esse elenco, a diretoria vai cobrar esse elenco, e a resposta dela, por incrível que pareça, é não. Não, eu não vou cobrar esse elenco não tem que ser cobrado, esse elenco eles fazem a cobrança interna deles. Então, assim, se a presidente do clube não está preocupada com o time de futebol em campo, se ela não vai cobrar os jogadores, quem vai cobrar? Quem vai cobrar? Então fica difícil se ela não cobrar o técnico, se ela não cobrar o elenco, vai ficar para quem? Porque o Barros a gente vê que não tem perfil de cobrar. Não tem perfil de cobrar ninguém, na verdade. Né? Então ficar difícil com uma resposta dessa, mostra muito a cara do Palmeiras hoje. E aí eu separei aqui uma notícia da Leila, que é uma das outras falas dela. Leila Pereira dá recado à torcida do Palmeiras após a eliminação. Abre aspas para Leila Pereira. Você conhece alguém que ganhe sempre? Então, só para explicar um pouco sobre essa fase, isso mostra como está o time do Palmeiras. É assim, um time multicampeão, um time que ganhou tudo, principalmente nessa era Abel. E aí, a resposta da presidente é:
Você conhece algum time que ganha tudo sempre? Fica aí então para você tirar suas conclusões sobre o que ela falou. Eu, na minha opinião, é uma presidente que ela não está preocupada com o time dentro de campo. Ela está preocupada em fazer campanha eleitoral dentro do clube para se reeleger novamente. Vai lá inaugurar a piscina e no aniversário do Palmeiras, a festa que é para massa, ela vai levar a Ivete Sangalo para dentro do clube social para inaugurar as piscinas do clube. E aí, fica a sua opinião. Você acha bacana? Eu respeito sua opinião. Mas esse virou o Palmeiras de Leila Pereira. Abraço, avante palestra, curte, compartilha, comenta. Tamo aí para, quem sabe, um final feliz no Brasileirão.